Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você que está aí assistindo o nosso vídeo de estudo da Palavra de Deus, e nós vamos expor aqui para os irmãos, nós vamos trazer um estudo expositivo, tá? Já é o terceiro estudo da primeira carta de Pedro. Então eu espero que você esteja aí aprendendo, aí, conseguindo assimilar todos os ensinamentos da Palavra de Deus. É o mesmo estudo que nós apresentamos lá no nosso culto presencial, às quartas-feiras, em nossa igreja, Primeira Igreja Batista, em Parque São Lucas. Então nós vamos estudar a Palavra de Deus. Peço a você, por gentileza, que abra aí a sua Bíblia no texto da primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, 13 até o 17. Eu vou fazer a leitura aqui, você acompanha, e nós vamos trazendo aqui a exposição dos versículos para que possamos aprender com a palavra. E diz assim o texto da palavra de Deus: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então, neste terceiro estudo, vamos aprender um pouco mais. Vamos orar para que Deus traga uma iluminação à nossa mente, para que possamos entender o que o texto quer nos ensinar. Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço, Senhor, por esse estudo, e que todos meus irmãos e irmãs, todos os nossos que estão aí assistindo, e participando deste estudo, que possam ser iluminados pelo seu Espírito Santo e possam entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Então temos aqui o terceiro estudo da primeira carta de Pedro, e hoje nós vamos falar sobre santidade. O terceiro estudo, ainda no capítulo 1, já aprendemos quem é o autor da carta, que é o apóstolo Pedro, para quem ele escreveu, que eram pessoas que estavam sendo perseguidas, que estavam sofrendo grandes aflições, tribulações, por conta da perseguição. Então, Pedro vem escrevendo na primeira carta. Ele falou sobre o primeiro estudo que nós fizemos. Ele falou sobre eleição, falou sobre a nossa peregrinação nessa terra, já que nós somos peregrinos. E o segundo estudo nós falamos a respeito da esperança viva, que é tão importante para a nossa vida. E tudo isso vai influenciar na forma como nós olhamos o mundo, como nós lidamos com as nossas questões. É importante isso para que você possa entender o texto. E neste terceiro estudo, ele vem falando sobre santidade. E aqui, baseado nestes versículos, nós vamos trazer aqui para o seu coração seis motivos pelos quais nós devemos buscar a santidade. 6 motivos para buscar a santidade. Hoje nós vamos expor aqui apenas quatro motivos, por conta do nosso tempo. No próximo estudo nós traremos os outros 2 motivos, porque são temas mais abrangentes. E nós vamos falar no próximo estudo a respeito de 2 motivos. O primeiro será a redenção, e nós vamos falar também a forma como você se relaciona, a questão do amor ao próximo. Mas neste estudo de hoje eu tenho aqui 4 motivos. E é interessante você entender que santidade não é você ser uma pessoa perfeita. Alguns às vezes entendem que você ser santo é você ser perfeito. Nós buscamos a perfeição, a palavra de Deus nos ensina isso. Nós buscamos a perfeição, mas nós não somos perfeitos. Nós somos pecadores. Um dia nós alcançaremos a perfeição quando Cristo completar a sua obra em nós. Então nós seremos perfeitos. Mas nós ainda não somos perfeitos. Mas podemos buscar a santidade. E ser santo é você estar buscando sempre a separação. Santidade é separação. Você ser separado do pecado
para que você possa servir ao Senhor. Então, esta é a definição de santidade, né? Significa ser separado do pecado para servir a Deus. E a santificação, ela é um processo. Ela é um processo quando você aceita Jesus e você passa pela regeneração, em que você nasce de novo, você passa pela justificação, em que o nosso pecado ele é perdoado, que Jesus morreu lá na cruz por nós. Então é a regeneração, a justificação, e logo depois vem o processo de santificação, que é o processo onde Deus ele vai transformando a nossa vida e todas aquelas mazelas e todos aqueles costumes, né, maus costumes que nós tínhamos antes, maus hábitos também. O Senhor ele vai retirando isso de nós. Nós vamos passando por um processo, nossa vida vai sendo transformada. É importante que você guarde isto na sua mente, porque talvez você tenha se convertido há pouco tempo, ou talvez já há algum tempo, e percebeu que ainda tem algumas situações que precisam ser mudadas em você. Mas isto é porque você ainda está no processo de santificação. Nós estamos num processo de santificação, em que Deus ele vai transformando a nossa vida. Santificação é uma mudança contínua, nos libertando do pecado, de maus hábitos, e nesse processo nos tornamos mais parecidos com Jesus e somos capacitados a fazer a coisa certa, fazer as coisas boas, as boas obras. Isso é muito importante, tá ok? Então vamos lá. O texto também, antes de falar sobre os motivos, tem um detalhe muito importante aqui no texto, no versículo 13, que é importante também. Você vai saber os motivos pelos quais você deve buscar a santidade, pelos quais você deve ser santo. Mas este processo ele começa com a mudança na sua mente. A sua mente ela precisa ser mudada, a sua forma de pensar, para que você busque sim estar vivendo em santidade, vivendo esse processo de santificação. O texto do versículo 13 da primeira carta de Pedro, capítulo 1, diz assim: portanto estejam com a mente preparada. Logo no início, a parte A do versículo diz isso. Portanto estejam com a mente preparada. Vá marcando aí na sua Bíblia esses detalhezinhos aí que é importante. Aqui deixa claro que este processo de santificação, para que você possa estar aí buscando a santidade para a sua vida, sua mente ela precisa ser transformada, sua mente precisa estar preparada para isso. O texto de Romanos 12, 2, o texto bem conhecido, o texto nos diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que diz a palavra. Então vamos aqui aos motivos. Vocês talvez tenham se perguntado: mas por que eu preciso viver a santidade? Para que viver a santidade? Alguns hoje em dia, às vezes, pensam que se você pode fazer o que quiser, desde que te faça feliz. Alguns pensam que isso não tem problema. Isso é uma mentira, isso é um erro muito grande. Muitos hoje em dia se sentem felizes, mesmo que uma felicidade passageira, se sentem felizes em fazerem coisas erradas, em fazer coisas erradas. Entenda que você precisa seguir a orientação do Senhor, você precisa buscar a santidade para a sua vida. Isto é muito importante para todos nós, e aqui eu venho apresentando aqui pelo menos 4 motivos hoje. O primeiro deles é por que nós devemos viver a santidade. O primeiro motivo: devemos viver em santidade porque é a nossa identidade. É a nossa identidade. Então este é o primeiro motivo. Por que ser santo? Porque é a nossa identidade. A nossa identidade é a identidade de filhos. O texto diz no versículo 14: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. O texto deixa claro aqui, como filhos obedientes. Esta é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. E o filho ele deve ser obediente ao seu pai. Então, esta é a nossa identidade. Nós somos filhos. O Senhor, ele nos aceitou por adoção, mas também ele nos aceita através espiritualmente, quando nós nascemos novamente, né, a regeneração. Então nós nos tornamos filhos de Deus através da nossa conversão. Isso é importante que você entenda isto.
Então, a partir desse momento, entendendo que você é filho de Deus, você não pode viver de qualquer jeito. Você precisa ser obediente ao Senhor. Então, o primeiro motivo é que você deve buscar a santidade, porque você tem uma identidade. A sua identidade é a identidade de filho, e filho, ele é obediente. Diz o texto de Romanos 8,14, nos diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, é o que diz a palavra. Seja obediente ao Senhor, tá? Porque você é filho, você não é qualquer um. Você não é bastardo, assim como diz o texto de Hebreus 12, versículo 7 e 8, diz assim, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Você é filho de Deus, obedeça a Deus, porque o filho ele obedece o seu pai. Este é o primeiro motivo, você tem uma identidade. O segundo é que nós devemos viver em santidade, porque Deus é a nossa referência. Primeiro, você entende que você é filho de Deus, mas você, por ser filho de Deus, você tem uma referência, esse é o segundo motivo. E a referência é o próprio Deus, Ele é a nossa referência. O texto nos diz aqui, versículo 15 e 16, diz assim, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Esta é a palavra do Senhor para o seu coração. Então, aqui nós temos esta referência, como Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso modelo e por isso nós devemos imitá-lo. Você deve seguir o exemplo do próprio Deus, que é santo. O nosso Deus, o texto nos ensina que Ele é santo e por isso nós precisamos imitá-lo, assim como diz o texto de Efésios 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O Mateus 5, 48 nos diz, sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Já falei sobre perfeição aqui, mas o nosso Deus ele é perfeito. Nós devemos buscar ser parecidos com Ele o máximo possível. Busque seguir esta referência. Normalmente as pessoas às vezes questionam o comportamento de determinados irmãos quando vê algum irmão em pecado, e aí alguns às vezes até se afastam da igreja porque viu algum irmão em pecado ou viu algum irmão em alguma situação difícil. Entenda que a sua referência é o nosso Deus. Por isso você precisa buscar santidade. Seja santo, porque o nosso Deus é santo. Busque isto para você, para o seu coração. Esse é o segundo motivo. Terceiro motivo pelo qual nós devemos buscar a santidade, sermos santos. O terceiro motivo é porque a palavra de Deus, as Escrituras, essas Escrituras, a palavra de Deus, ela nos manda que nós sejamos santos. Então, o terceiro motivo é porque a Escritura, a palavra de Deus, nos manda que nós busquemos a santidade. Guarde isso também no seu coração. O texto do versículo 16 nos diz, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, a palavra de Deus, ela é o nosso manual de fé e prática. Você deve seguir, tudo aquilo que você faz na sua vida, você deve seguir a orientação de Deus que está lá na palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, este é o nosso manual de fé e prática. E a palavra de Deus, ela nos afirma que nós devemos ser santos. Então, você vai encontrar muitos textos falando sobre santidade. E o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, ao escrever esta carta, ele também usou as Escrituras. Ele também foi pesquisar lá no texto bíblico a respeito de santidade. Aqui quando Pedro ele citou aqui sede santos porque eu sou santo, ele estava citando as Escrituras do texto de Levítico 11, versículo 44. Então o texto nos diz em Levítico 11, 44, porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arraste sobre a terra, e assim por diante, diz o texto. Então Pedro não usou nada que era da cabeça dele, não era um pensamento dele, mas ele havia extraído isto da própria Escritura. Nós devemos fazer assim também. A palavra de Deus ela nos ensina que nós precisamos buscar a santidade
para nós. Então, primeiro motivo é que você deve buscar a santidade, porque você é um filho obediente, você tem uma identidade. O segundo motivo é a referência. O terceiro motivo é que as Escrituras nos ensinam a buscar a santidade. E o quarto motivo, o quarto e último motivo do dia, no próximo estudo teremos mais 2 motivos também muito importantes, mas o quarto motivo é que devemos viver em santidade, porque passaremos por um julgamento. Este é o quarto motivo e último desse estudo. Nós passaremos por um julgamento. Diz o versículo 17 da primeira carta de Pedro, capítulo 1, diz assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então, o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, nós já entendemos aqui, tá? Ele é o nosso Pai, nós temos esta identidade. Mas o nosso Deus é Pai, mas Ele também é juiz. Porque um dia todos nós passaremos por um julgamento, todos nós. Mas o texto nos ensina aqui o quanto é importante você saber que você vai passar por um julgamento, todos nós vamos passar, todo ser humano vai passar, mas esse juiz, que é o próprio Deus, ele é um juiz imparcial, ou seja, quando nós chegarmos até o Senhor neste momento do julgamento, ninguém terá imunidade. O Senhor, ele nos julgará a todos nós de forma imparcial, e o nosso julgamento será de acordo com as nossas ações aqui nesta terra. Então, guarde essa palavra no seu coração. Essa também é uma motivação para que você seja santo, para que você busque a santidade. Porque quando você busca a santidade, você vai buscar sempre fazer aquilo que é certo, buscar ser separado do pecado. E quando nós nos encontrarmos com o juiz, o nosso Pai, que também é juiz, neste julgamento, será não para que você seja condenado, mas para que você receba o galardão que o Senhor preparou para cada um daqueles que se renderam aos seus pés. Então entenda isto para você. Mas é interessante você não buscar a santidade por medo. Não é isto. Muitas vezes buscam obedecer a Deus, mas por medo das consequências, medo do castigo. Mas o seu relacionamento com Deus deve ser de temor. Temor é diferente de medo. Temor tem a ver com reverência, com respeito, com honra. Então sirva a Deus, busque a santidade não porque você tem medo, mas porque você ama a Deus, porque você respeita e honra o Senhor. E por este motivo você busca sempre a santidade, busca o respeito e a honra. Sempre isso é muito importante para você e para todos nós. O texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 nos diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então todos nós passaremos por um julgamento. Então este é o estudo de hoje. Grave isso aí no seu coração, estes motivos pelos quais você deve buscar a santidade. O primeiro é porque você tem uma identidade, você é filho de Deus. Segundo é que nós temos uma referência, nós precisamos imitar o nosso Deus, que é santo. Ser santo porque Ele é santo, é importante. Terceiro é porque a palavra de Deus, ela nos orienta a fazer isso, ela nos manda obedecer a Deus e sermos santos. E o quarto motivo é porque nós passaremos por um julgamento e lá diante do juiz nós prestaremos conta de tudo aquilo que nós fizemos nesta terra. Então estes são os ensinamentos. Busque a santidade. Busque em cada uma das suas ações você fazer o que é correto. Se separar cada dia mais do pecado e se aproximar ainda mais de Deus, servir a Deus. Isso é muito importante para todos nós. Guarde essa palavra no seu coração e na semana que vem teremos aí o novo estudo, onde apresentaremos mais 2 motivos, que são temas assim que precisaremos de explanar com mais detalhes, porque nós vamos falar sobre redenção, que também é um motivo pelo qual você deve buscar a santidade, e também o amor ao próximo, também é muito importante os seus relacionamentos e tudo mais. Então, Deus abençoe você, que bênção podermos estar juntos nesse estudo. É um prazer poder compartilhar a palavra de Deus com você. Nós vamos orar e no próximo estudo estaremos juntos mais uma vez. Senhor,
Obrigado, Senhor Deus, por esse estudo. Abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs, todos aqueles que de repente não são da igreja, mas que participaram desse estudo e que eles possam entender tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Peço a você aí, se possível, para que haja um feedback, você pode aí curtir aí o estudo, você pode fazer seus comentários, deixar pergunta aí que no próximo estudo eu respondo para você. Então vamos interagir para que no culto presencial nós temos uma interação, mas aqui é através da internet. Então deixe suas perguntas aí, curtas caso você tenha compreendido e gostado do estudo, para que possamos aprender cada dia mais. Deus abençoe você, é muito importante estarmos juntos. Deus abençoe você. Seja uma bênção na vida de alguém. Amém.